certeza que é suspeito, que é muito seu fã, né? Isso é legal. Pode ver no canal dele, já sabe que aquele dali é de carteirinha. Então, gente, quando eu pensei na sala de bate-papo, há 5 anos atrás, eu montei um flyer e fiz uma postagem falando em entrevista aos mestres. E a Escola da Vida foi me trazendo outras coisas, né? Logo depois veio a Cômoda da Minha Casa, logo depois foi a realização de um colégio de pedagogia, né? Os mais chegados sabem que meu trabalho é assim, eu vi o da arte da capoeira. E eu achei muito interessante quando eu conversando com o mestre Capa e andei perguntando sobre o mestre Capa, né, sobre a história de vida dele. Ninguém falou diferente a não ser um grande profissional, um ótimo gestor dentro da arte da capoeira, né? Então eu achei muito interessante porque eu sempre vivi da arte da capoeira. Desde que eu me entendo por gente, eu dando aula de capoeira. Sei cortar roupa, sei costurar, porque a mamãe era costureira, mas não é aquilo que eu queria para minha vida, né? Então, aos novos atletas, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que estão ali, ao mestre, né? Os mestres são meus amigos particulares, tá? Eu não quis encher porque a clínica da sala é muito grande, então é dedo que a gente pode convidar, tá? Até mesmo com a cantoria depois, vocês ficarem à vontade, soltar a voz, né? Às vezes tem uma música inédita e maravilhosa que você quer botar para fora. Então essa é a nossa intenção, né? De agregar valores dentro da arte da capoeira, tá bom? Então pensa naquela pergunta que você vai fazer com bastante coerência, tá bom? Como eu estava conversando com o mestre aqui, o objetivo não é dar nome a ninguém, que traga polêmica, não. Aqui é agregar valores e todo mundo sabe que é muito bem alimentado e posso falar assim, pô, cara, ganhei o dia, que parada maneira, entendeu? Igual o mestre Cavalo fala, né? Pô, eu fui num evento, mas um evento, tava ruim, você compartilhou para isso. O evento tava uma benção, você também compartilhou para isso, né? Como cobrador agora há pouco, fez um excelente evento, ótimo, fui lá rapidinho, né? Então, todo mundo que foi com certeza gostaram, deu avisado. Então é assim que a gente tem que ser sempre profissional da arte da capoeira, tá bom? Então a gente vai dar um início vamos saber passar a palavra para o Wagner, e o Wagner vai falar um pouco dele, né? A história contada, né? De Wagner ao mestre Capa. Pode falar, mestre. Isso aí, gente. Boa noite a todos e a todas. Eu vou tentar resumir aqui esses 45 anos ininterruptos de Wagner a mestre Capa, né? Wagner é um menino nascido na Trindade, ali criado na Trindade, onde tem um recreativo, Trindade, que é a minha casa, minha escola, né? E iniciei a capoeira da seguinte forma. Na escola, a gente tinha na hora do recreio uma brincadeira de capoeira e eu não sabia ainda o que era capoeira. E tinha um rapaz que era praticante lá do mestre Boca, chamado Giló. E a gente viu o Giló à noite já fazendo os movimentos lá do recreio. A gente começou a brincar, eu e um outro rapaz, futuramente veio treinar também. Lá no mestre também, no Ceará. E aí eu comecei a falar pro pessoal que eu já era capoeirista, mas nunca tinha ido lá, né? E a gente fazia educação física ali perto da casa do mestre Boca, e todo sábado de manhã a gente corria ali. Aí os meninos falavam quando viam, seu mestre lá. Aí eu tinha que ir lá, mas eu não praticava capoeira, não. Então dava um pique até o mestre, baixinho, e falava, mestre, quanto é a mensalidade? Qual que é? Rapaz, já te falei, meu negócio é só lá. Até daqui a pouco, hein? E assim foi. E chegou um dia que o pessoal marcou de ir lá para assistir essa tal aula. Aí eu mais uma vez iludi. Eu falei que não tinha aula só no outro sábado. Aí nesse sábado, 22 de novembro de 1980, eu fui lá fazer minha matrícula. E lembro de tudo, o valor é 800 cruzeiros na época. Cheguei lá, mas eu era um menino de classe baixa,
Meu pai militar não queria e preferia que eu fizesse outros esportes alienígenas à nossa cultura, mas eu queria capoeira. E meu pai fala que ele não, se quiser do seu jeito. Beleza. Dia 2 de novembro, eu pego um balde, um saco de cal, uma brocha e vou pro cemitério pintar cobra. Pintei, pá. E o mestre Boca tá vivo para contar isso. Cheguei lá, paguei 6 meses de mensalidade. O mestre se enganou, achou que eu tinha dinheiro. Mas chegou um burguês aqui. Acabou os 6 meses, eu fiquei pela beira da academia. Como todos, teve sua história. E aí, graças a Deus, o mestre começou a pedir para eu organizar a parte financeira lá da escola dele lá. E aí eu comecei a receber mensalidade e treinar. E assim foi. Nunca pensei em ser capoeirista, mestre de capoeira. Eu queria brincar ali, eu tinha 13 anos de idade. Queria estar brincando a capoeira, né? E naquela época a capoeira era muito diferente. A criança ali tinha pouco acesso a tudo. E eu fui largando a vida ali. Encontrei na capoeira, fiquei órfão de mãe. E aí as coisas começaram a balançar. E eu vi que a capoeira era outro jeito de me segurar. Aí tinha o mestre Boca já, né? Enfim. Chegou um momento que eu vou crescendo e a capoeira começa a mexer mais sério comigo. E eu começo aí a desanimar do que eu trabalhava. Eu trabalhava serigrafista numa filial da Felipe Martin. Chegou a hora da decisão. Aí eu era corda azul. Resolvi, aí veio um grande problema na minha vida. Aí eu tinha 20 anos de idade, resolvi a trabalhar com capoeira. Começar a dar aula de capoeira. E lá em casa era eu, meu pai e minha irmã, que era mais nova que eu. Quando eu fui falar, aquele mar explodiu, né, cara? Aí explode daqui, explode de lá. E chegou o momento que mandou escolher a casa ou a capoeira. Eu estou aqui até hoje. Né? Depois a gente deu a volta por cima de tudo isso, a gente é amigo. Eu peguei tudo quanto é graduação. Naquela época, a gente iniciava sem nada, era cordel. Então a gente pegava uma graduação de 3 fios, depois 6 fios, depois veio formado, que era 9 fios. Passei por todas essas graduações. Então hoje eu valorizo muito quando eu vejo os eventos voltados para as famílias, quando eu vejo pai, mãe, irmão, vó. Eu nunca tive ninguém nas minhas graduações, nunca. Mas deu tempo. No meu último grau de mestre agora eu consegui levar meu pai. Levei minha família e tal. Então eu valorizo muito isso, eu acho que é muito importante para você contar a sua história lá na frente, né? E ter pessoas ali que participaram. Isso te incentiva, é sinal que você está num bom caminho. Quando a família participa, e a família, quando você consegue acolher, fazer esse acolhimento, acho que isso é o bacana, né? Mas mesmo assim, eu continuei dando aula de capoeira. E aí a minha vida virou uma loucura, sabe, gente? Que eu vi que eu com 20 anos de idade, aí eu comecei a dar aula em Caraí, e realmente ali me sustentou financeiramente e confortavelmente por muitos e muitos anos. Mas eu tinha sempre na mente de nunca deixar nada errado entrar na minha vida para eu provar o meu pai, era só para ele, provar o meu pai que a capoeira não era nada daquilo, entende? Mas aí eu saí de casa com uma bolsa desse tamanho, algumas peças de roupa e um bolso com dinheiro. Mas não tinha onde morar, não tinha onde ir, enfim. Meus amigos na mesma situação minha, né, a gente vivia ali, todo mundo contra a capoeira, e a gente persistindo. E aí nesse embate eu fiquei aí durante 1 mês e pouco. Eu dormia. Eu dava aula de Caraí, quando eu vinha para Niterói, eu dormia na barca Rio-Niterói, acredita nisso? As barcas ela funcionavam 24 horas. Então à noite eu sentava ali com a bolsinha aqui, ia, voltava até amanhecer para dar aula de novo. E quando era por aqui, eu ia para o velório. O velório era um lugar também que tinha um banco, e você ficava ali, às vezes servia um café. E fiquei ali um tempo,
E lá onde eu dou aula até hoje, no condomínio da Marinha, também dormi alguns dias na pia lá na cozinha. Mas nunca deixei nada de errado entrar à frente disso, nem a tristeza, tá? Isso só fez eu crescer, só fez eu acostumar. E aí a gente começa, a partir dali, viabilizar um outro lado, que é a importância de estruturar quem vem confiando em você, que são os alunos, né? Essa fase passou, montei casa, tempo passa, monto família, enfim. Então hoje isso tudo me deu fortalecimento e condição de enxergar aquele aluno que está na ponta dos pés pedindo socorro. Porque eu vejo muito por aí, às vezes o aluno está na ponta do pé, cara, ao seu lado, encostado em você, te pedindo socorro. E o cara, quando te pede socorro, ele não precisa abrir a boca. O educador, ele tem que enxergar isso. Faz parte do aprendizado, enxergar isso. Mas para tu aprender isso, tem que viver na capoeira. Na capoeira de verdade, né? Capoeira de verdade. Hoje em dia eu valorizo muito o meu trabalho. Valorizo muito o mestre capa. Valorizo muito o que eu faço. Né? E incentivo tudo e todos. Mas hoje, graças a Deus, eu vou até o meu limite. Eu posso até aqui. Ali para lá, meu irmão, já fiz, você faz o seu, entendeu? E aprendi muito, muito com esse tempo, que a capoeira que eu vivo, é a mesma que você vive. Ela pode ser feita em vias diferentes, contrárias até. Ela pode ser até feita em vias contrárias, mas é a mesma capoeira. O que eu quero falar com isso? É porque às vezes, cara, eu estava escutando os amigos aí falando que hoje vieram, né? Já é o terceiro evento que estão. Aí na hora que eles falaram isso, cara, me deu um negocinho que eu falei, caramba, quanto tempo que eu não faço isso? Mas eu não faço, sabe, por opção mesmo. Foi por escolha. Porque eu não vi meus filhos crescer. Quando eu cheguei em casa um dia... Tem uma pergunta aqui sobre isso. Quando eu cheguei em casa, eu escutei assim, e aí, pai? Caramba, cara, tem outro cara aqui dentro. Os meninos estão tão grandes, sabe? Aí hoje eu prefiro aproveitar o resto do tempo que me sobra, ainda mais depois de tudo que eu passei. Aí eu falo, cara, tem que olhar um pouquinho aqui, porque às vezes, que o mestre capoeira é isso, né? Você às vezes resolve o problema do seu aluno, mas você está com o mesmo problema e não consegue resolver o seu. O cara às vezes vai lá, estou separando, o que eu faço? A mulher está marcando que eu vou para capoeira. Eu falei, já sei, porque eu estou passando também. Mas eu não falo isso para ele, eu vou e dou a receita a ele, mas não consigo resolver o meu. Esse é o mestre capoeira. Tá? E aí eu abri mão um pouquinho de algumas coisas e descobri uma outra coisa em cima. Quando eu abro mão de alguns lugares, eu descobri que quando eu vou, tenho mais valor. Sabe? Quando você está muito no costume, é tão normal. Aí eu tô aqui todo sábado eu tô aqui no seu treino. Aí o dia que faz o evento, você traz alguém diferente, e esse alguém é mais valorizado. Isso é normal, não é na capoeira não. Isso é em tudo, né? Você faz uma festa na sua casa, aí sua cunhada, seu cunhado, sua sogra está ali com você, ele é lá de casa. É sempre esse papo da casa, né? Aí chega o outro vizinho que um dia falou mal com você, que você ficou bem com ele de novo. Meu amigo, abraça, enfim. A vida da gente é essa. Então, mestre, uma linda história, né? E serve de reflexão para muita gente, né? Como o senhor falou da família, eu tinha uma pergunta sobre isso também, né? A pergunta seria assim, ó, mestre, como foi sua trajetória da sua carreira na conciliação com a maternidade, pai e família? Então, já falei uma parte aqui, isso, né? Aí. Mas é assim, quando meus filhos nascem, aí, cara, eu fico muito vibrante, sabe? Eu falo, cara, era tudo que eu precisava. Eu começo a entender a constituição familiar, o que vem ali, o que era. E tanto é que eu fui um cara que eu sempre oportunizei muito a
a minha esposa de não parar em momento algum a capoeira, porque a gravidez é saúde, é vida. Eu chego perto às vezes de alguém grávida e digo, pô, não faz isso não, você está com vida, transmita isso, alegria, amor. É isso que a gente precisa hoje, né? E aí, para coroar a minha vida, a minha esposa engravida, ela falou, não posso agora, ela tinha começado a faculdade, e eu falei, não, que é vida, vieram 3, cara. Nossa. Aí quando a gente vai no médico, era 3 gêmeos, ela perdeu um, né, e aí nasceram 2. E nós já tínhamos um outro de 4 anos e pouco, e aí foi uma loucura, né? Mas aí eu falei, cara, não, continua a faculdade. Eu parei de dar aula de manhã, dormia no chão entre o berço, eu ficava de manhã e assim a vida foi, né? Legal, história bonita. Mestre, qual seria o conselho que o senhor daria para o Wagner, já conhecido como Capa, com 25 anos de idade? Procurasse um bombeiro para apagar o fogo da vida, né, cara? É porque o homem ele tem 2 fases na vida. Uma, ele é incendiário até os 25 anos. E depois ele é bombeiro da própria vida. O Wagner, ele teve pouco tempo, né? Ele teve 14 anos, aí veio o capacete que o mestre Saber colocou, graças a Deus reduziu para o capa, porque hoje seria bullying. Cansei de estar nos lugares e falei, meu Deus, vem eles, cara. Mas quando mistura o Wagner e o capa ali, cara, nessa faixa etária, aí faz muita bagunça, faz muita arte mesmo, assim. Até os 25, 28 anos, muita arte. Mas depois a gente acabou tendo uma responsabilidade, que eu fui a mestre novo para hoje. Às vezes as pessoas falam assim, os mestres hoje querem que o aluno se forme com 30 anos de capoeira. Eu também acho muito tempo, mas não sou eu que digo isso. Mas teve mestre que se formou com 4 anos. Teve, mas a capoeira era desse tamanho, cara. A capoeira não é desse mar que é hoje, né? Eu me formei também novo, me formei com 13 anos. Entendeu? Então, a gente, hoje em dia, você com 13 anos está ensinando capoeira, cara. A porção de gente que é dono, né? A capoeira estava pronta. As pessoas falam, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu que criei aquilo. Ninguém cria nada, tudo está na capoeira. A gente vai adaptando. A capoeira se adapta. Você se adapta nela, ela se adapta no sistema atual. Essa onda, essa levada de moda que vem, né? Essa moda. A capoeira tem as coisas dela regradinhas, certinhas. E tem as outras que o homem vai mexendo, quando mexe na natureza, enfim. Aí. Mestre, eu desde garoto, eu chegava nos seus trabalhos, né? E aí eu e o Igor, né? Chamava de Apache, e ficava lá no pé da Marinha assistindo sua aula, querendo fazer a roda. E eu sempre percebi que o senhor vinha compondo muitas músicas. Porventura, você lembra a primeira música que você fez? Lembro. A primeira música que eu fiz foi em 86, quando o mestre... Tá lembrando da capoeira. Quando o mestre Ninho sai da Anguanal, né? E aí o mestre Martins faz uma música. Todo aluno todo mestre tem uma experiência. Já ouviram essa música? E o dele é pisar em você. E aí eu via meu mestre muito pelos cantos naquela época, né? E aí vi isso tudo. E eu comecei a escrever o contrário daquilo. E a primeira letra que eu fiz foi assim. Eu não sei se eu vou lembrar ela toda aqui, né? Não é só por ela ser a primeira, não é porque eu esqueço mesmo das minhas músicas. Essa semana eu encontrei 3 músicas aqui na minha, falei, são minhas, cara. E aí ela fala assim, te conheci, meu mestre, e agora vou relembrar, ainda era tão pequenino, meu grande mestre, quando contigo eu comecei a treinar. Tenho saudades do tempo, tempos que não voltam mais. Lembro da calça pescando, meu grande mestre,
eu lembro de muito mais. Lembro que eu dava gingada, fazendo meia-luas pra lá e pra cá. Ai, que saudade das minhas armadas, meu grande, que eu não conseguia soltar. Hoje eu lhe agradeço, meu mestre, por te ter empolgação. Quero lhe dizer, meu grande mestre, tu moras no meu coração. Coração de aluno engana, mas pode confiar em mim. Eu lhe prometo, meu grande mestre, que eu serei seu aluno até o meu fim. Eu lhe prometo, meu mestre, que eu serei teu aluno até o meu fim. Pô, show. Vai ser bom. Não ia lembrar ela toda, né? Isso aí. Posso ter engolido uma frase. Isso é legal, mestre. Ô, mestre, na sua mocidade, época de garoto, graduado, amarelo, amarelo azul, tem uma coisa que ficou marcada na sua vida e que chega a estar gargalhada hoje em dia? São várias façanhas, né? Esse dia eu estava com o mestre Boca, mestre Efraim, mestre Martins, tinha um peso lá, a gente conversando, e o mestre Boca, ele lembrou, e esses dias também no meu evento ele lembrou também, falando com alguém, não lembro como foi na sexta-feira, não sei se ele estava falando com o mestre Suassuna, não lembro, que nós tivemos lá no mestre Corvão, Jacarepaguá, né? E a capoeira era muito complicada na época. Daqui a pouco uma brigaria danada e o cara mete a mão na bolsa e o garoto com a cordel verde, corrida escondida da arma do cara, do tiro atrás da bandeira do cara, assim. Essa ficou marcada. Como é que você esconde atrás de um pano, né? Como é que você esconde atrás de um pano? É difícil isso, né? Isso aí ficou um tempão, todo mundo encarnando. Caraca, isso é maravilhoso. Já passei por algumas coisas assim, mestre, para a gente dar oportunidade aos amigos, eu ouvi dizer que o senhor tem uma história muito bonita entrelaçada com o mestre Sabiá. Eu não sei se o mestre Sabiá ele morou com o senhor morou com ele, né? Será que se não for mexer com o lado emocional do senhor? Porque quando eu vou falar alguma coisa assim, que mexe muito comigo, eu acabo, o sentimento fala alto, né? E nós na arte da capoeira, a gente guarda muito sentimento, né? E pela tonalidade de suas melodias, dá a entender que toda ela tem um sentimento muito forte, tem um pouquinho que está sendo feito essas músicas, né? Será que você poderia falar um pouquinho? Então, eu comecei a sabiá, na verdade, quando eu comecei a treinar lá, o mestre Sabiá, ele era amarelo e azul, né? Ele, o mestre Guito, o mestre Zumbi, ele e tal, o Erquim, que não foi a mestre, eles quatro eram amarelo e azul, quando eu iniciei. E a gente foi criando um vínculo muito forte, um laço entre nós, né? E o mestre Sabiá se destacava junto com a rapaziada mais nova. Enfim, então a gente saía, a gente tocou no grupo de pagode junto. Ou não, tocamos em dois. A gente virava as noites no pagode, aquela coisa toda, e sempre assim. E a gente acabava ficando na casa do mestre Sabiá, né? E aí quando minha mãe fica doente, ela ficou internada até vir falecer 3 meses e 10 dias. E foi esse tempo que a tia Maria, mãe do mestre Sabiá, me acolhe lá, já sabendo do meu grande problema familiar e tudo. E aí eu aceito e fico lá. Aí fiquei lá, morei lá esses 3 meses, 10 dias. As irmãs do mestre Sabiá, ontem eu estava falando com a Anissa, e a gente se chama de irmão mesmo, sabe? O mestre Sabiá é um cara que não foi só meu professor. O mestre Sabiá foi um parceiro assim, de vida, de roda, de viagem, do dia a dia. Né? Até quando a gente pede desligamento da escola Ronaldo, o mestre Sabiá foi um cara que acaba direcionando a gente
sem deixar a gente abrir comentários contra a escola, sabe? Isso era um maestro, cara, isso era um maestro. E a gente tem, e parece coisa que a gente se despediu na terça-feira antes dele falecer, cara. Eu estava na Câmara de Vereadores, recebendo uma moção e aí estava fazendo um evento ali no Lavorão de musicalidade, ele com o mestre Massaranduba, e eu falo que eu não vou e o mestre Preguiça consegue me arrastar até lá. Aí nós fomos e, pô, sem explicação isso, mas coisas da vida, sabe? Mestre, eu não sei se o senhor vai querer falar, porque foi a partir daí que pela primeira vez eu passei a mandar um bom dia para o senhor, né? Pandemia, uma história muito séria e de vitória, né? Onde Deus se fez presente a todo momento ali, né? E graças a Deus o senhor está aqui com a gente. Perdemos grandes capoeiristas nessa fase aí, mas o senhor tem uma história muito, muito forte. Não sei se o senhor vai querer falar. Eu falo. Deixar o senhor à vontade. A pandemia é uma coisa que eu entendi, acho que 85% do povo não entendeu sobre a pandemia, né? Esses 15% que entenderam, 10% passaram por ali. Eu fui acometido no pior momento dela, quando todo mundo morria, onde todos iam e não voltavam. Assim eu vi vários. Eu fui um cara que eu falo assim, cara, eu cheguei a ficar louco no período de pandemia. Tem um filho militar que ele não entrava em casa. Não, ele era o único que saía de casa. Então eu não saía de casa para nada, eu só saí para votar. E aí, quando eu saio uma semana depois, eu começo a perceber uma modificação no comportamento, na saúde, enfim. E nunca tinha ido a médico, não sou de médico, nada disso. E aí, quando eu vi minha família também começar a ficar com sintomas, aí me obrigou a ir. Fui, cheguei na clínica, aí me fizeram o exame. Tá com as retículazinhas no pulmão, toma esse antibiótico aqui que vai melhorar. Vem pra casa, só piora. Volto lá de novo na quinta, volto no sábado. No sábado, caramba, rapaz, o negócio tá ficando meio esquisito aqui. A gente tá aí com 20% aí do pulmão já reticulado e tal. Volta pra casa. Venho pra casa de novo com outro medicamento. E chega na segunda, de domingo para segunda eu passo muito mal. E a noite inteira revirando, muita falta de ar, não teve como. Eu não queria ir. Estou jogado no sofá. E aí, quando eu chego lá, meu irmão, estou com minha saturação com 84. O cara fala, não é possível. Não é possível. Lá, tá, e o pulmão já tinha ido para 50%. E aí eu fiquei no isolamento. Do isolamento conseguiram a transferência para mim. E no hospital, antigo Hospital das Freiras ali, né? Não, E aí quando eu vou, cara, ele querendo me levar para Tia Guevara. Aí eu vou, quando eu chego lá, eu tô numa UPA e o mestre Chita tá na outra. E aí ele manda uma mensagem, eu mando uma mensagem para ele perguntando como ele tá, e ele me responde, meu filho, eu tô segurando aqui, nós vamos sair dessa junto e vamos contar essa história para todo mundo. E eu acredito muito naquilo. E aí, coincidência ou destino, a gente vai bater no mesmo CTI os dois. Só que sem ver, né? Eu só soube quando cantou o laudo da morte dele que eu estava normal, aí eu ouvi. Né? E aí ali eu comecei a fazer, eu cheguei a me despedir, meu filho foi com o carro atrás com minha família, e o médico falou, não, enquanto a gente faz o procedimento, eu dando ambulância, deixei mensagem para todo mundo, dei meu recado que eu tinha que dar, inclusive para capoeira, para quem ficaria aí para cuidar do trabalho. E todo mundo às vezes pensa, né, que são os mestres, né, que você forma. Às vezes não.
E naquele momento não eram. Entendeu? Vocês mexem só o apoio. Quem toma conta é fulano. Enfim. E aí, graças a Deus, eu passei por várias, sabe? Fui entubado 6 vezes na vinha, porque não tinha disponibilidade da invasiva, e graças a Deus, porque nem os médicos sabiam entubar naquela época. E quando você chega lá é uma coisa, mas você fraco já, a entuba morre, não tem jeito. Eu vi as pessoas entrando e saindo, sabe? Entrando e saindo, cara. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você reza para dormir, mas não sabe se acorda. E assim vai, né, cara? Chegou um momento lá que veio uma médica e perguntou se ela podia fazer uma reza para mim, uma oração. Eu falei, estou aceitando tudo. E aí de manhã cedo, ainda ao largar o plantão, ela vai lá e fala comigo, o senhor está vivo? Eu estou e vou ficar. E ela fala assim, olha, vai mesmo, porque eu pedi para fazer uma oração, o senhor fazer uma passagem calma. Desde aquele dia ali, no dia seguinte eu estava uma placa de catarro, tive 2 paradas cardíacas, uma delas no meu laudo lateral foram 13 minutos para ressuscitar. E só quem me matou foi a internet, cara. A internet ela é muito covarde, as pessoas que vão nela foram muito covardes, tá? Porque a família está em plantos, a família está com a cabeça lotada. Aí de manhã a esposa do mestre Canela liga para a Tiara, tá tudo bem aí? A Tiara, acabei de acordar, falei com o médico aqui, tá tudo bem. Até então, porque o médico falou, tá tudo bem agora, né? Não posso responder daqui a 5 minutos. Aí não, porque pô, a gente recebeu as notícias, o Canela chegou a pagar aqui, desmaiou e tal, a notícia é essa. E aí começaram a levantar os grupos de WhatsApp, né, de mestre, de capoeira, de capoeirista. Aí naqueles grupos ali me mataram 3 vezes. Aí a Tiara acabou discutindo com alguns mestres lá. Depois que eu saí de lá, o tempo passou, e eu consigo aí fazer voltar tudo normal, coisa que passa, né, cara? Não vou julgar ninguém que é com maldade. Né? E aí, esse meu momento ali, me mostra uma promessa que eu fiz a Deus, que é quando eu saio dali, eu ser um melhor marido, ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor mestre, um melhor aluno, enfim, tentar ser um melhor ser humano que eu tento todos os dias. Fiz uma promessa de eu nunca excluir ninguém de perto de mim, inclusive alunos. Às vezes eu tenho aluno lá que eu não bate mais o trabalho, mas eu não excluo. Eu faço ele pedir para sair, eu sei fazer isso, eu sei fazer. Entendeu? Mas tem uns que eu falo, cara, eu não quero te mandar. Pô, vê se está legal para tu, cara, sabe? Porque eu aprendi que a vida é assim, faça agora. Se eu saio de casa sem dar um eu te amo, um bom dia, um bom trabalho, eu volto. Porque pode ser que seja a última saída, entendeu? Eu saio e façam isso todos os dias, não tenham vergonha de falar eu te amo, eu te beijo, bênção. Isso é muito importante na vida, um abraço, né? Às vezes a pessoa quer um abraço e você não percebeu isso, cara. Então, gente, eu acho que essa primeira fase aí se alimentaram bastante, não é assim? Então a gente vai fazer assim, mestre, ó. Vamos dar 3 minutinhos aí de intervalo. Vocês vão até a sala do lado, alimentado. Com certeza. Ah, mestre. Tiago falou que ele nem comeu. Né, Tiago? Tem prova? Tem uma câmera lá. Dependendo do que vocês falaram lá, eu morri muito depois, tá? Eu ficava em casa, tudo em cima da cama doente e monitorando no telefone. Cara, tinha cada coisa que o aluno fala que eu não podia nem rir, que doía tudo.
Aí eu ficava rindo sozinho. E meu irmão, tudo bem? Mas eu tava chateado aqui já, hein? Rapaz, eu vou falar muito no ouvido dele. Aí, vai ir para sentar aqui no Bahia? O mestre Cavalo falou que ele é fitness, ele só comeu fruta do lado. Cheguei na hora, eu estava esperando o horário da comida, pode ver. Tá vendo aí? Então, pessoal, eu acho que o melhor bate-papo foi agora, quando vocês estavam lá. Entendeu? Que eu pude me alimentar mais um pouquinho. E eu costumo dizer que, por mais que eu seja mestre, eu sou um mestre que estou sempre aprendendo. Né? Eu gosto muito de ouvir os mestres mais antigos, né? Que é falta de educação falar mestre mais velho, né? Pô, aí são vocês, que falam pra caraca. A gente não. A gente é tranquilo, né, mestre? Hã? Eu sou um lorde. Ó, o mestre estava fazendo reclamação outro dia lá, que fizeram o grupo. O mestre não faz parte do grupo não, né, mestre? Então aqui ainda não aconteceu isso não, mas já vai acontecer isso. Entendeu? Os meus alunos têm um grupo que eu não faço parte. Eles me excluíram, o Gustavinho foi lá, retirou, mas eu falei, poxa. São de liberdade. Você tá vendo aí? O Estrela fez uma brincadeira outro dia que alguém já falou mal do mestre no pensamento. Aí os alunos, todo mundo toma reflexão, porque todo mundo no pensamento já falou, caraca, meu irmão, não aguento mais isso. Né, gente? Então, olha só, gente, isso aí é uma maravilha. Todos os mais velhos que estão aqui são excelentes profissionais, um ótimo gestor da arte da capoeira. Né? E aí, quando a gente conversando aqui, eu confessei uma história para ele que eu ia lá de olho num atleta dele, ele nem imaginava isso, mas eu queria imitar ele, né? Hoje ele é falecido, que é o atleta, o Pacato, excelente atleta da arte da capoeira, também foi jiu-jiteiro também, né? E tudo, muito tudo, e sempre soube o que ele queria nas rodas de capoeira, nunca era indeciso, né, mestre? Como eu falo, né? Eu acho que o ser humano, ainda mais quando você faz luta, né? Ele tem que ter um automático. Já a qualquer momento ele liga, não, é rápido o negócio. Então isso é gratificante. Você sabe que você está do lado daquela pessoa, você não está sozinho, né? Ele está do seu lado porque daí vier. Então isso é importante demais. Né? Eu peço uma salva de palmas agora nesse momento para o mestre Cavalo. Eu e o mestre Bahia, a gente vamos viajar aí uma semana, né, mestre? Pô, cara, foi muito legal, cara. E se Deus permitir, a gente vai mais vezes, né? Uma salva para o mestre Bahia. Chegou agora meu irmãozão, e às vezes a gente sai para almoçar, para shopping, para comprar roupa, comprar tênis, para ter papo, mochila, né? E chora junto, a gente sorri junto, confundindo a gente com o que não pode, na praia, né? Então, aí ele me arrebenta na última viagem, eu jogo na posada, a moça pensou que realmente a gente era, os barbudinhos é mesmo? Aí, não, meu senhor, o negócio é esse, não tem o mestre Bahia, que veio dessa história aí, lá. você tá vendo, mestre? Ele, Gustavinho. Você, né? Gustavinho arrebentou também, mas eu chorava e tanto rir, né? De coisa igual. Né? Então, uma salva de palmas para o mestre Bidu. Então, pessoal, o Tristeza tá aí, tá? Ele não é mestre de capoeira, não. Mas, para mim, é um grande profissional. Tem muitos mestres de capoeira que a gente vê aí, que tem até um título, mas aí, de repente, não é ainda. Não sei se um dia eu vou ser, mas eu vejo muitos assim, que às vezes está num lugar e não sabe nem por que está ali. Né? Ele é formado, mas ele não sabe nem que ele se formou, porque não faz um trabalho adequado, ele não pensa no amanhã. Né? Então isso é muito gratificante quando a gente vê. Né? E o
contra a mestre Tristeza, graças a Deus, vem honrando bastante o mestre dele. Vamos dar uma palma para ele aí. Então, pessoal, vamos tentar agora, vamos ver as perguntas que vocês vão fazer, né? Tal do bate e volta, né? Toma lá da cá, assim que tu fala assim, mas com coerência suas perguntas, tá? Na outro podcast teve uma brincadeira, um atleta falou assim, como é academia de luta, né? A primeira pergunta que veio, mestre, como o senhor é lutador, qual foi a luta mais difícil que o senhor fez? Né? Isso acontece, mas eu acredito que vai vir perguntas mais agradáveis, tá bom? E eu sabia que iria fazer, ele levantar a mão, né? Seu discípulo lá, tá vendo? Vamos passar a palavra. Tem um microfone para dar na mão do mestre Cavalo? Som. Bom, primeiramente, agradecer ao mestre Capa. O mestre Capa foi a pessoa que me impulsionou profissionalmente na capoeira. Eu era um maluco que dava aula de capoeira para treinar batendo nos alunos, para ter com quem treinar, porque eu estava sozinho lá em Araruama, jogava os alunos na parede, na pilastra, e o mestre Capa foi o cara que me deu o primeiro norte para me tornar um cidadão razoavelmente melhor. E graças a esse impulso, que há uns... Meu filho tem... que há mais ou menos 26 anos eu vivo de capoeira e toda a prosperidade que vem na minha vida foi graças ao trabalho de capoeira. E quem colocou esse norte na minha vida foi o mestre Capa. O mestre Capa que me formou também em 2007. Isso eu falo sempre para os meus alunos. Isso é história registrada e guardada com muito carinho no coração. A pergunta que eu quero fazer, mestre, aonde que o senhor, o mestre Canela e o mestre Preguiça, sendo tão diferentes, são tão diferentes, o senhor falou no começo do Ceará, de outras pessoas, aonde e como que isso, em que época que isso deu liga para o seu IE Capoeira, começou como filho do Agonal, depois IE Capoeira. Eu queria saber um pouco dessa história. Eu não consigo imaginar vocês três sendo os melhores amigos da Academia do Mestre Boca, porque são muito diferentes, mas deu certo. Então, como que foi essa parte de vocês três se unirem e dar certo e chegar na potência que é o IE Capoeira hoje? Então, na verdade, nós somos contemporâneos, né? Eu sou mais antigo que eles, uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e pouco. Eles chegaram, já estava lá. E não eram só eles, nós tínhamos uma equipe aí de uns 15, 17 meninos tudo doido, né? Sem muito recurso na vida, sem ter o que fazer, então a gente tinha capoeira. E tudo que nós fazíamos era junto. Fora da capoeira, final de semana para sair, era junto, todo mundo, enfim. E cresce, se forma, todo mundo dá aula. E quando a gente chega num momento que vai vendo algumas coisas que não conversa, mas com o grupo que não condiz, não vai, enfim, não vai batendo, né? E chega um momento que um dos três fala que vai sair. No caso, o Preguiça, eu falo, calma. Calma que a gente vai sentar, vai conversar. E aí a gente sentou e conversou com o mestre e saiu, né? Só que a gente mexe cheirando a leite. 21 anos formado. Mestre. E aí de lá pra cá, né, meu irmão? É muita obra, né? É muita obra. Eu vou fazer 30 anos de casado agora, e a gente discute até hoje, pô. A gente é carne e osso, é pele, né? Então, assim é nessa formação também. Tem um momento nessa história que cada um tem seu querer. E a gente passa por essa fase. Cada um tem seu ego.
a gente também passou por essa fase, né? E aí a gente tem hoje a maturidade. Pelo incrível que pareça, o cara mais louco que a capoeira identifica é o preguiça, né? E preguiça hoje é o cabeção dessa equipe de 3, então, pelo incrível que pareça, entendeu? O preguiça, ele, quando a gente quer dar uma explodida, calma, não é assim, vai por ali, vem aqui. Aí eu falo, cara, escuta o negão, cara. Porque a gente sempre escutou sempre ele botar para chutar, né? Para explodir, sabe? Mas o tempo passa para todo mundo. Para todo mundo o tempo passa, né? E o segredo disso aqui é você ter 2 ouvidos. Saber por que nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca só. É para ouvir mais do que falar, né? Então tem um momento que você tem que ouvir. Tem que ouvir e falar na frente o que você acha, cara, sabe? A gente discute, a gente tem um grupo aqui do WhatsApp que é só nós 3, que às vezes não permite o tempo da gente estar junto o tempo inteiro, mas ali a gente tem nosso encontro, ali a gente fala, ali a gente joga a tese, ali a gente discute, a gente planeja, a gente monta os trabalhos do grupo, coisas que nós não fazíamos, né? Cada um fala o seu, mas todo mundo foi tendo que ceder um pouquinho. Então o que a gente faz hoje é comungado, mesmo que você não aceite 100%, mas é bom para o grupo. A gente pensa muito na escola e na capoeira. Nós 3 somos os últimos da fila, entendeu? Então a liga é essa, cara. Aí hoje em dia a gente tudo consulta um outro, né? Graças a Deus. Quando o Canela tem algum problema, aí vai lá, vou fazer isso, o que vocês acham aí? Me dá uma ideia. E aí vem funcionando. Valeu, mestre, obrigado. Vamos lá. Quem gostaria de fazer? Eu sabia que era ele. Esse é o seu puxa-saco, você sabe disso. Pessoal, então, boa noite a todos. Agradecer ao mestre Spock, né, por essa brilhante ideia, porque nos eventos a gente não consegue sentar para ouvir as histórias do mestre. Eu costumo falar que assim, tem muita história que não está na internet, não está no livro, precisa muito desse momento, né? E agradecer ao mestre Capa por aceitar também a compartilhar isso com a gente, né? Eu fui falar, porque eu sou fã do mestre Capa, né? E, mestre, eu queria saber do senhor o que o senhor sente falta que se perdeu na capoeira. O senhor fala, pô, isso aqui se perdeu, isso não faz uma falta danada, e isso não foi bom perder isso para a capoeira. O senhor pode falar para a gente? Então, às vezes as pessoas falam que eu sou polêmico. Não sou polêmico, eu sou capoeirista. Eu sou mensageiro da capoeira. Eu tenho obrigação de deixar a capoeira fluir limpa, clara. É difícil, né? Aí vou tentar responder assim, ó. A capoeira, ela se escreve com R muito suave. Capoeira. Ela se pratica com 3 R's fortíssimos. Roda, ritual e respeito. Se esses 3 R's não estiverem na capoeira, esquece. Vai fazer outra coisa. E nós vamos perdendo muito na capoeira. O que me entristece é eu saber assim. Eu sou mestre Capa. Aqui em Itaboraí, ali em São Gonçalo, no Rio, no Brasil e no mundo, onde eu for. Eu sou mestre Capa, eu conquistei isso. Ninguém me deu, eu conquistei. Certo? O que me preocupa é essa geração que está vendo, que vai praticando sem isso, e a gente corre o grande risco dali na frente ter uma geração que vai precisar sentar no banco. Porque a gente não vai ter mais esse acesso em rodas, né? Você vai nas rodas, o aluno hoje não sabe o que ele pode, o que ele não pode. Aí o professor pega ele aqui, ó, o ritual da capoeira faz parte aqui, você não passa aqui no meio da bateria. Mas aí o mestre está lá, vem aqui, passa aqui. Muitas vezes puxa o aluno para passar no meio da bateria, cortar esse ritual. Estou dando exemplo só disso, né? Então eu não sinto muita falta de coisas na capoeira, a não ser coisas da capoeira que estão se perdendo, né? A capoeira, ela é uma arte, cara. Eu falei anteriormente aqui, sem redundância, mas vou voltar aqui.
É uma arte que a gente encontrou ela pronta. A gente só vai embelezando. Você botou a camisa, você botou a calça lá embaixo do tornozelo, sistema gradual, um banner, uma bandeira, né? Uma mesa de frutas, um som para o cara cantar, uns berimbau bonitos, um stand desse. Isso tudo é para capoeira. Certo? Então nós pegamos a capoeira pronta. Aquelas pessoas que falam, eu que criei. Não, ninguém criou nada na capoeira. Ninguém criou nada na capoeira. A gente tem um grande risco das modas da capoeira. As modas da capoeira são coisas que passam por ela. Quantas modas vocês viram passar aqui? Né? Não pode falar muito, senão a gente gera muita polêmica. Mas vou falar coisas lá de trás. Teve uma época aqui, não sei se vocês pegaram isso aqui no Rio de Janeiro, que era uma febre de Angola dobrada. A Angola dobrada, ela passa anos, o berimbau faz mais uma nota e o jogo vira benguela. O mundo todo jogando. As modas vão passando, irmão. Né? Hoje nós estamos na era das competições, do campeonato, da parte desportiva, dos atletas. Que maravilha, que maravilha a visibilidade que a capoeira ganha com as competições em alto nível. A gente conseguindo ter atletas em alto nível. Mas falta muita coisa para não virar moda. Né? Falta captação de verba para segurar esse atleta em alta performance. Como o cara ficar em alta performance comendo só angu nos dias de hoje, cara? É um alimento forte, o cara precisa treinar, além da vida dele, ele precisa ter essa disponibilidade de tempo. Né? Porque senão daqui a pouco vira mais uma moda. Daqui a pouco passa isso. Mas o jogo de Angola, São Bento Pequeno, São Bento Grande, ou a regional, berimbau, roda, palma, isso aí é para sempre na capoeira. As cantigas, né? Outra coisa que está se perdendo. Eu sou um cantador de roda, eu não sou cantor. E a capoeira hoje, a gente está vendo cantores vindo para a capoeira. Os caras não dão certo lá, o cara faz aula de canto, bota a nota, tom maior, isso aqui, o cara já pede no microfone. Um grave para mim, médio grave. Não, mais agudo. Isso é preocupante. Isso é preocupante, né? Porque daqui a pouco você não consegue mais ensinar o aluno que tenha, falando o dialeto da capoeira, o cara tem a voz de cabaça rachada, o cara vai se intimidar de cantar. Pô. E a capoeira é para todo mundo, independente do cara ter uma voz boa ou ruim, faz parte do aprendizado da capoeira. E aí, tem algumas coisas que lá na frente a capoeira cobra. A perda que a gente tem hoje, a capoeira cobra lá na frente. Sem a gente perceber, às vezes muitos daqui saem da capoeira, param, né? Então, fica em casa, tem alguns programas. A gente que está aqui, a gente vê esse processo continuar. E aí, quando a capoeira cobra, muitos às vezes não tem para dar, cara. Não tem para dar. Aí o cara desanima, porque ele não é mais o cara que tem visibilidade, ele começa a ficar de canto. E para fechar aqui a sua pergunta, uma outra coisa que eu vou ver na capoeira perder, que eu falei sobre o ritual de respeito, é o respeito, né? É o respeito. A gente precisa respeitar quem pôde chegar. A gente sabe que é tão difícil chegar, né? Mas também tem aqueles que chegaram sem saber que chegou, cara. Então os caras precisam dar um time deles. A gente falava disso antes de começar aqui, que tem muitos professores contramestres que estão num pódio mais avançado do que alguns que têm graduação. E infelizmente, a gente como mestre, o aluno pergunta, mas mestre, poxa, fulano lá, cara, deixa fulano, quer ficar igual fulano? Quer ficar igual? Você não quer, no julgue, meu irmão, deixa cada um com o seu. Se é legal, beleza. Porque a capoeira foram colocando algumas coisas que não era dela, né? Tipo,
a educação dos mestres, falar, a forma de falar. Quem é mais antigo aqui já foi colocado para fora de roda a gritos, cara. Hoje em dia, você gritou aqui, o cara vai aqui na delegacia ao lado, faz um BOzinho. Foi agredido verbalmente. Então é isso que a gente está se enquadrando, né? Então a gente sente falta disso. Eu vejo às vezes, cara, os mestres chegam, o cara que deu a vida dele, sabe? O cara tem pouco valor. Ele tem mais valor para você que está à frente do seu trabalho. Mas talvez a gente não teve o tempo de conversar com os nossos alunos da importância desses mestres, dos nossos griots, que hoje estão aí indo para a roda. Eu escuto às vezes a rapaziada, pô, tem que pagar para o mestre vir. Cara, você não tem dinheiro para pagar a presença de alguns mestres. Você não tem, cara. Você não tem como dinheiro para pagar a história de um cara que está 60 anos na capoeira, 70, pô. Você não tem, você tem uma contribuição para tirar ele de casa, pagar a vinda dele, né? Enfim, cara, a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa tirar a capoeira dessa mesmice de ser o esporte mais barato. A capoeira é o esporte mais barato que o futebol, cara. Futebol, que eu falo de várzea. A capoeira é mais barato, pô. Capoeira hoje, você mesmo, você disputa com você. Você tem a sua academia aqui, que você tem um custo para manutenção de estar, mas aí tem um projeto ali, ou você vai ou bota um aluno seu no seu projeto ali. O cara não vem aqui, cara. O cara não vem aqui. Entende? Então, a gente precisa valorizar mais o que é nosso. E quando eu digo valorizar, não é só bater no peito e falar, não. É também na grana, a gente tem que investir. Tem que ter um investimento, né? Você chega hoje em alguns eventos, cara, e eu me enquadro em qualquer um que eu for. Mas talvez o aluno que você explicou ele algumas coisas, aí o cara vem aqui na aula ali do mestre Bidu, aí tá vendo os berimbaus, uma bateria, pô, bacana, os berimbaus satisfatórios, pintados. Aí o cara chega no evento lá, não tem nada disso, não tem suporte. E aí, rapaz, porra, o que está acontecendo com a capoeira? Está voltando? Deve estar, porque a gente também hoje não anda mais com berimbau dentro do carro, né, cara? Com instrumento para servir o amigo, entendeu? Não é servir um amigo, é servir a capoeira. Eu sei que tem aquele amigo, não quero seu instrumento. Mas tem que saber oferecer, né, cara? Entendeu? É mais ou menos isso. Essas coisas fazem e vão fazer falta a capoeira ali na frente. Então, pessoal, vamos ver quem é que vai ter a próxima pergunta aí. Vamos lá. Fala pessoal, boa noite. Então, mestre, na área da musicalidade, eu cresci ouvindo o senhor, cantando nas rodas, acompanhei um pouco, né? Tempo de infância, adolescência, e queria saber qual, além da que o senhor cantou, qual foi a música que o senhor mais se emocionou escrevendo e que toda roda que o senhor faz, todo evento, ela não pode faltar. Então, eu na verdade, eu sou um cara que eu escrevo, eu parei até de escrever. Por quê? Eu gosto de fazer letras com fundamentos, com sentimento. Não sou aquele cara que vou fazer a música e faço. Não gosto disso, sabe? Não pego o livro para ler, para fazer música. Comigo não tem isso. Tem que ser inspiração. E aí a capoeira começa a me inibir. Eu sempre gostei muito de escrever ladainha, por causa das histórias, né? E aí a ladainha ficou escassa. Olha o fundamento indo embora, né? O ritual, o fundamento, eles se confundem. E aí a gente hoje, você não começa, dificilmente eu vou em algum lugar, vejo o cara fazer uma ladainha para ele iniciar a roda dele. Essa galera que está vindo vai acostumar do mesmo jeito, cara. A coisa vai só subir. Aí o que acontece? E as músicas que eu escrevo, geralmente as que eu gosto, que mexem comigo, eu dificilmente eu canto no evento.
eu canto no evento. Mas eu tenho duas músicas, eu tenho uma que eu estou até parando de cantar e toda vez que eu canto, aí eu me emociono, que é Capitão do Mato. E a outra é uma que eu fiz para a história da minha vida. Entendeu? Essas duas letras eu gosto muito delas. Mas o Capitão do Mato eu acho que é uma história forte, que às vezes eu mesmo em casa, ouvindo, eu falo assim, cara, de onde que eu tirei isso? Sabe? E eu comecei a ver que a capoeira não é isso hoje. A capoeira é o tambor batendo mais alto, o pandeiro estalando e o pessoal pulando. Se tu fizer isso, não precisa ter letra. Eu tenho uma cantiga que é Água de Beber. Eu fiz sucesso Água de Beber. Escuta ela, qual é a letra? Para mim, que sou crítico, eu não vejo letra em Água de Beber, gente. Entendeu? Ela tem uma estrofe, as outras... Estou falando da minha. Se eu parar para escrever dos outros aqui, geralmente a gente aponta para os outros, né? Mas eu aponto para mim primeiro, com esses três aqui. Entendeu? Então a gente se preocupa com isso. Eu acho que as pessoas que escrevem, que cantam, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a mensagem é dada através do cantador. A mensagem da roda. Vejo tanta coisa hoje, cara, de nego cascudo. Pessoas que eram para estar ensinando isso pra gente. O cara canta uma música boa, mas na hora errada, né? E aquela cantiga, ela pega fogo. Eu tive agora no evento, cara, que eu tô com uma música que eu ouvi lá, que eu não posso nem ouvir aqui. Se cantar hoje, eu tapo o ouvido. Entendeu? Mas virou febre, né? Mas não tem letra, pô. A verdade é essa, entendeu? Então, eu peço sempre assim, que as pessoas, até em minhas rezas eu peço, para sempre estar abençoando o compositor da capoeira, porque vão tomar da gente isso, cara. Vão tomar da gente. Em São Paulo tem uma menina que ela era da música popular, migrou para a capoeira, e é um absurdo. O cara estava pagando um CD com ela cantando 120 e não queria pagar 30 no nosso, pô. Você está entendendo? É isso, cara. E a gente precisa valorizar, porque tem muita gente em volta que vai aproveitar de tudo que você sofreu, de tudo que você vivenciou, escreveu e cantou. Eu fui num evento, uma formatura de um japonês, e eu levei os CDs, cara, eu lembro muito bem. O cara falou, 30? Os caras pagavam 50, o cara não queria tudo, cara. Os caras são de fora para valorizar. A gente aqui faz o quê? Junta esse grupinho, dá R$5 cada um, vão comprar e a gente reproduz. Infelizmente é assim, né? Então, uma pergunta. Quem é o próximo aí? Medusa. Boa noite, gente. Boa noite, mestre. Então, a minha pergunta é: o que o senhor acha que tem um duplo sentido na capoeira? Por exemplo, a rede social, ela foi feita não, né? Nós usamos como uma ferramenta para divulgar o nosso trabalho, então foi uma coisa positiva para a capoeira. Porém, de outra forma, ela também acaba prejudicando a capoeira. É tipo um duplo sentido. De alguma forma ela ajuda, mas ela prejudica. O que o senhor acha de que tem algo também que de alguma forma acrescenta, mas prejudica a capoeira? Então, se você não desse esse exemplo, Medusa, eu já ia usá-lo. Eu ia falar em cima disso. A internet, eu falei até isso anteriormente aqui, ela deu uma alavancada na capoeira. Deu uma alavancada, né? Mas ao mesmo tempo, ela denigre uma outra parte. A gente é de um povo que quando faz barulho todo mundo para olhar, né? Se você vê um camarada ali embaixo, um distúrbio mental passando, ele com o saco pendurado aqui, com a perna de calça, a outra sem, você vai olhar. Mas se ele começar a gritar ali na beira do asfalto, começa a juntar, né? E a internet também descobriu isso com a capoeira. A gente vê os vídeos da capoeira, tem algumas páginas que coloca a parte, não é a parte desportiva da capoeira, é a parte violenta dela, a parte da luta denegrida dela, desvalorização à capoeira, aos mestres. Então a internet, ela tem feito sim esse caminho de mão dupla, né?
E a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje em dia o que você faz? A gente está perdendo tempo, cara. Eu não vou falar vocês. Aqueles que não estão aqui, o cara posta um negócio, ele para de fazer o que ele está fazendo, toda hora ele olha para ver quem curtiu, cara. Toda hora, quantas curtidas tem? Tá arriscado o cara estacionar o carro para chegar atrasado no trabalho para ver quantas curtidas. Ou então ele viu que alguém comentou, se for positivo, aí ele já para o carro, então para a aula, vou responder naquela hora. Né? Então a internet, ela realmente, ela deu visibilidade àquelas pessoas como eu, de pouco acesso. Meus filhos vão me ensinando, eu vou aprendendo dentro do meu tempo. Deu visibilidade, mas ao mesmo tempo ela faz aí um trabalho, muitas das vezes, contrário do que nós queríamos, né? Que nós queríamos. Você pode observar, você observa bem que hoje, se você me manda uma mensagem, eu abro sua mensagem, eu não lhe respondo naquela hora, acabou o mundo, acabou a nossa amizade. Entendeu? Quer dizer, eu tenho que ter disponibilidade para te responder aquela hora. Não tem que ser na minha. Não pode esquecer. Entendeu? Então o que é que eu faço? Eu trabalho numa escola com a câmera, né? Então eu não mexo no celular. Meu celular está lá ligado no aparelho de som. Então eu vou lá e olho. Meu telefone não tem som. Se tu tocar ele não tem som. Então eu abro lá. É algo que eu estou esperando, eu vejo. Do contrário, eu deixo para vir em casa. E só que eu chego em casa, às vezes, 70, 80 mensagens, eu durmo no celular, pô. A vista velha, a vista cansada, né, cara? E aí eu acabo dormindo. E aí, a pessoa às vezes fala, aconteceu contigo, não foi? Eu falei, cara, você me desculpe, então foi pior que eu estava em correria de evento. Eu falei, cara, eu vou responder. Mas eu tenho um tempo certinho. Sair de uma escola para outra, eu estou no portão de outra, estou entrando, estou saindo. E a vida é assim, né? Então a internet, ela te ajuda de um lado, mas ela faz o trabalho contrário para a capoeira do outro também. Se não souber usar, então, adeus viola. Tem coisa legal, né, gente? Tem muitos mestres que o tempo vai passando, ele se acomoda, fica dentro de casa. Aí você ouve um mestre que é um chefe de família, um ótimo gestor, que ele sai do trabalho dele, já que tem que dar aula em outra escola, que é lá, que é o trabalho dele também, e de lá já vai para outro, já vai para outro. Aí cai na tese do que eu falo no dia a dia, é minha vida aí. É a vida de muitos que estão aqui, que tem sua carteira assinada, dando aula de capoeira. Então isso é gratificante demais, a gente ouvir uma história dessa, né? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá? Boa noite. Mestre, ouvindo a história um pouquinho do senhor aqui, e o senhor fala de muitas dificuldades que o senhor passou durante o decorrer da vida, esses anos todos na capoeira. E eu queria só saber, e o senhor passar um pouco para a gente, como motivação, o que mais inspirava o senhor, o que mais te motivou a sempre continuar perante todas essas dificuldades que o senhor já passou dentro da capoeira e fora dela também. Então, eu costumo falar que a capoeira é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Então, o que te motiva sempre, sempre, é o amor. Capoeira tem que ter alegria para passar, para dar aula, para conversar, para cantar. Se for forçado, não vá. Não vá. Pense sempre na parte boa da capoeira. Eu tenho que ter alegria, amor no coração. Se eu tenho isso, eu vou. Porque quando eu não estou assim, você rapidinho você percebe. Eu falo com meus alunos, meu irmão, problema todo mundo tem. Chegou lá no portão, deixa ele lá e entra. Quando tu sair, tu pega ele, vamos embora que você é meu. E a gente vai aprender a resolver esse problema. A capoeira é feita com amor, com alegria. Mestre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com o mestre Boca hoje. Porque assim,
tem muitos se afastando do teu mestre até mesmo antes de ser mestre. O cara já é professor, contramestre, não preciso mais do meu mestre, vai tocar a vida dele. Como que é o senhor hoje, depois de estar no último grau de mestre, como que ainda é a relação do senhor hoje e como que o senhor se sente perto do mestre Potter? Para começar, o mestre me chama, fala meu garotinho, continuo sendo garotinho, entendeu? Perto dele eu sou criança. O mestre é o cara que ele vai na minha casa, abre a perna no sofá, pede o café, e se tiver que me chamar a atenção na frente dos meus filhos, meu neto, minha esposa, ele chama. E eu fico até feliz, porque quando ele chama a atenção, é porque eu estou no caminho certo, ainda não aprendi tudo, certo? Eu sou eterno aprendiz. Acho que a gente tem sempre algo a absorver. E eu tenho um carinho incrível, eu não fico mas durante a semana, então, a gente se fala direto. Não consigo ficar uma semana sem ter um bom dia, uma boa tarde, como tá. Entendeu? Isso é cuidar, isso é amor, é valorizar. Tem pessoas que acham que valorizam, né? E hoje em dia, eu estava até falando sobre isso contigo, as pessoas estão muito aceleradas com as coisas. A pessoa quer o processo. Isso não é só na capoeira, não. Na vida, né, cara? Uma faculdade que você faz em 4 anos e 8 períodos, o cara quer hoje que ela termine em 2, cara. Não é isso? Aí o cara faz a licenciatura, vou diminuir 1 ano e tal. Cara, vai adiantar o quê? Espera, faz mais 1 ano, cara. Então a gente fica preocupado com esse avanço. O cara hoje, ele está dentro de uma instituição onde ele não concorda, onde ele fala do gestor dele, aonde ele tropeça na frente dos amigos, mas não chama o mestre, senta e conversa. E eu não sei como funciona isso. E aí, mestre, chegou a minha hora, né? Não sei como funciona isso. Eu fico até preocupado com essas coisas, né? E um pedido que eu sempre faço, cara, é que tenha amor ao mestre que Deus lhe deu. Tem um amor. Se você acha que não é aquele, procure o seu amor, cara. Entendeu? Esse aqui enfim. E tá tudo bem, entendeu? Não quer dizer que você... as pessoas falam assim, tem uma frase que usam muito. O mestre não... o mestre não escolhe o aluno, né? Beleza. O aluno tem direito de escolher o mestre. O mestre só tem que fazer... Ele tem que amar o aluno que Deus deu. O que o aluno vai fazer depois é questão do ser humano, cara. Comigo não, você nunca vai ouvir eu falar assim, pô, eu fiz tanto por ele, cara. Eu fiz tanto por ele. Eu usei o meu dom de mensageiro da capoeira para ajudar ali. Mas é o meu dom, é a minha função enquanto mestre, não? Aí dali para frente é com o ser humano, aí é de cada um. E eu costumo até falar quando o aluno faz isso, ao invés de ficar aqui falando e juntando turmas, vá e vai. E quando a Tiara fala, você é muito doido, cara. Não sei como é que pode. O cara vem, o cara vai embora, você deita na cama e dorme normal. Fui preparado para isso, nega. Fui preparado para isso. E a única coisa que eu peço a Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque o cara que foi embora hoje, ele iria amanhã. Mas deveria ter ido ontem, cara. Eu penso desse jeito, entendeu? E não sinto nada. Durmo tranquilo. Porque eu sei o que eu faço com o meu mestre, sabe? O valor que tem para mim, a minha história de vida. Não tem como, meu. Não tem como eu contar uma história se eu não falar do meu mestre. É isso. E graças a Deus, iniciei, me formei e até hoje eu tenho só ele. Esse é meu mestre. Então, gente, Oi, mestre. o mestre Cavalo vai fazer uma pergunta. É a última, né? Não é a última. Eu tô sentindo que tá na hora isso. Não, vou deixar mais umas 3 perguntinhas só. Mestre, na verdade, eu queria a opinião do senhor com relação... Oi? Eu queria a opinião do senhor com relação a umas coisas que eu tenho analisado com relação à capoeira. Se essa preocupação, esse olhar meu procede. Eu estou vendo que as competições de capoeira estão vindo muito forte. A internet, a mídia, está numa proporção muito forte, que eu não vejo nem outras lutas que têm competições há muito tempo, porque
porque a capoeira é um espetáculo, né? Mas formar um capoeirista é um caminho, preparar um atleta é outro caminho, e preparar o atleta é performance. O senhor falou que o atleta tem que ter tempo, mas o preparador dele tem que abrir mão de tudo para esse atleta. E tem o caminho da formação do capoeirista, que é outra parada. Passa por berimbau, enfim. Eu fico pensando, será que as competições, né, estão crescendo mais? E formar performance se torne mais importante que formar capoeirista? E eu tenho um trabalho de formador de capoeira, e ali está um cara que está enchendo a prateleira de medalha porque foca isso. Isso me dá um desvalor futuramente? Peraí, meu irmão, se você não prepara a cara para ganhar medalha, não serve, não vai ser como é que dizem? Formar o capoeirista vai ficando em segundo plano e formar atleta. O cara não toca, mas ganha medalha. Um exemplo assim. E eu fico pensando, você acha que isso é uma preocupação ou não? Mas tipo assim, de que, cara, se eu não tiver ninguém que ganha medalha, eu vou ser um mestre desvalorizado. O lance de competição, eu não sei se eu expliquei bem, mas eu fico pensando nisso futuramente, de que o bom é o cara que prepara o competidor. E é diferente preparar competidor e formar um capoeirista. Eu acho que esse pensamento, ou não, isso é maluquice. Então, foi o que eu falei de eterno aprendiz, né? Eu tenho essa preocupação, por isso quando você começou a fazer a pergunta, eu já me antenei aqui. Aprendi com o senhor. Obrigado. A gente corre um grande risco de não formar capoeirista daqui a pouco, formar atleta. E aí, eu preciso, estou falando de mim, eu preciso, aí vim aqui no esporte. Pô, como é que eu preparo esse atleta? Eu tenho que aprender. O meu mestre tem uma fala, o mestre Boca, que ele fala assim, o capoeira tem que ser igual água no recipiente, né? Você bota uma garrafa d'água pelo meio, sacode, bota nela, vai sacudir, vai parar nesse nível aqui. Você deita ela vai balançar e vai parar no nível. Ou seja, precisamos estar a nível de tudo que vem para ela. É nos prepararmos, né? Eu acredito que daqui a pouco isso fique mais calmo. Mas a capoeira, nesse momento, acho que ela está sendo bem aceita, né? Eu acho que a capoeira tomou uma proporção de visibilidade, de nível. As competições estão boas, bacana. A gente corre o grande problema que eu não queria falar disso não, mas é assim, a gente, respondendo lá, nós vamos ter que se enquadrar de preparar aquele seu aluno, sim, mas não precisamos, é a nossa tarefa de não deixar de formar capoeirista. Minha única preocupação é se a capoeira começar a dar graduação só por troféus e medalhas conquistadas. Aí acabou com tudo, certo? Acabou com tudo. Eu tenho grandes preocupações, cara. Eu lá na escola eu tentei fazer, mas ficou muito acima, ficou muito caro. Seria um plano de saúde para os alunos. Uma cota mínima, com atendimento mínimo também, sem internações, sem nada, mas precisa dar um suporte. O que eu vejo muito nas competições, cara, eu tive agora, no final de semana passado, em Maricá, e vi um rapaz que ele fez uma luta lá na sexta-feira, eu esqueci o nome dele, estava com um pé, cara, um calcanhar, isso, mancando, e minha grande preocupação é assim, será que eu sou o gestor de uma família? Será que eu sou o produtor dela? Eu preciso levar para casa? E qual o suporte que eu tiro além da medalha? Quanto vale essa medalha se eu botar à venda? Eu tenho essa grande preocupação com a integridade física e moral do atleta, né? Porque eu já vi daquele campeonato de federação estadual, que era uma coisa que não tinha esse nível bacana que tem,
já via o cara engessado, sentado, esperando hoje para vir embora. As pessoas sem um suporte para levar o cara até em casa. Né? Então a gente precisa pensar também, né, além de qualificar o atleta, como nós vamos poder dar um suporte no caso de uma necessidade, espero que não tenha, mas qual suporte que daríamos? Então eu penso, já que as competições estão em alta, que as pessoas comecem a pensar no amanhã da pessoa, entende? Mas que nós vamos precisar se enquadrar nesse momento, ou então vai ficar restrito lá, com 10 alunos que queiram a capoeira, que todo mundo, essa febre vai alastrar e querer participar da competição. Verdade. Então o senhor acha que formar atleta passou a ser mais uma incumbência do mestre de capoeira? Senão ele fica para trás. Não pensei isso não. Eu penso se emplacar isso. Se emplacar. Porque hoje em dia, ao nível que estão as competições, estão crescendo, né? Estão crescendo. Se elas se sustentarem nesse nível, pode ser que ela emplaque. Mas pode ser que daqui a 2 anos a gente volte a falar de outra coisa, entendeu? Estou rindo aqui que coitada da Mariana, desse color que a Mariana está dormindo. Por isso que eu estou assim para você, coitada, vai no arroz. Quem seria o próximo? Mas Bahia quer fazer uma pergunta, mas Bahia? Não queria não, mas eu vou fazer uma pergunta. Caraca, você conseguiu fazer ele falar, pô. Não, eu consegui fazer ele rir. Deixa eu ver. Que ele não dá um sorriso para ninguém. Vai lá. Caraca. Boa noite, mestre, boa noite. Umas perguntas só. Uma das coisas que me incomoda muito na capoeira. O que você acha? O senhor pode falar a respeito de um discípulo? O que é ser discípulo na capoeira? Outra, o que é fazer pela capoeira? Porque a gente vê aí, tanto nas redes sociais, pessoas que fizeram nada, assim, meu modo de ver, não conseguiu ainda nem chegar onde chegou e se posta como se eles fizeram tudo. E outra coisa, a questão das competições, o que eu acho a questão dessa questão que acabou de ser discutida agora, a questão está surgindo uma capoeira tal do coach, né, a palavra certa é essa, coach, e o mestre de capoeira. Por exemplo, a vida toda tu ensinou aquela pessoa, a pessoa aprendeu a jogar capoeira, ela vai competir, ela tem que passar pelo coach. E aquilo que o senhor ensinou fica como? É isso que essas dúvidas que a gente fica meio. Não. Sobre discípulo. Eu vou voltar lá na pergunta do Tiago. Vai fazer falta também. Vai fazer falta. Porque as pessoas estão sem entender o que é discípulo, o que é ser discípulo. O cara às vezes precisa escutar uma música, falar de discípulo, ele fala, na capoeira tem discípulo? Né? Assim como tem o título de contramestre. As pessoas às vezes usam a graduação de contramestre, mas não sabe para que é ser contramestre. Contramestre, o cara vai contra o mestre. E a função do contramestre é a conclusão do seu planejamento de discípulo até aquela graduação, né, cara? Então o discípulo é o cara que ele é fiel à doutrina do mestre, aos ensinamentos, até na hora de discordar do mestre, ele tem que ser discípulo. Porque eu sei que tem alguns mestres que não aceitam, né? Mas aí, coitado dele. O bom mestre ele tem que dar ouvido aos alunos, ele tem que ter braços. Tem que ter braços do seu lado. Então você escuta, por mais que você não ache que aquilo é 100%, mas às vezes o seu discípulo, ele enxerga melhor do que você, em alguns lugares, né? Sobre o coach, tem algumas coisas na capoeira que eu fico triste. O capoeirista às vezes não sabe nem... eu vi algumas pessoas, o cara é coache, o cara é capoeira kids. Cara, lutamos tanto pela brasilidade. E o cara, ele vai botando as palavras americanas aqui, e a gente vai dando o braço a torcer, cara. Em 84, tem aquele ator, o Amém, né? Ele teve em Niterói, na fundação da Federação da F7, e teve um projeto, não sei se vocês alcançaram ler sobre isso, tentaram falar que a capoeira não era brasileira. A
A capoeira, ela saiu da África, deu uma passada no Brasil, e a origem dela seria nos Estados Unidos, chamada de África Karatê. Entende? E a gente lutou, a gente resistiu, a gente provou e prova que a capoeira é em solo brasileiro, né? E hoje o brasileiro, para falar que tá bom, tem que americanizar as palavras, cara. Entendo que às vezes você tem uma academia de musculação, tem um professor e você contrata um personal, certo? Um preparador. Porque muitas das vezes a capoeira ela foi para uma vitrine que eu costumo falar assim, eu não sei se o aquecimento, tenho nada contra, viu gente? O cara que faz uma ralação no aquecimento, ou é o emburrecimento, porque a capoeira é tão rica para crescer, cara. A gente tem tantos movimentos nela para um aquecimento, mas foge da linha que nós estávamos falando, para a linha desportiva, né? E aí você pode sim buscar, você como mestre do aluno lá, você buscar um preparador ali, nessa parte não técnica, mas tática, de você alavancar seu aluno, de empoderar ele ali para os treinos. Mas você foi muito amplo quando perguntou na sua fala se... E os ensinamentos que foi? E geralmente as pessoas que vão já são pessoas graduadas que sabem também treinar e se doutrinar, né? Mas a capoeira é de todos nós, a capoeira é livre, quem somos nós. Vamos acertar nunca. O que é certo para mim, às vezes para ele é de bom contrário, enfim. Então, pessoal, acho que todo mundo se alimentou, né? Microfone. Mestre, boa noite, primeiramente. Eu vim de São Gonçalo, da Trindade também, sou filho do Spock, né? Comecei lá na Rua Vassoura e a gente foi muito em roda do senhor, desde criança. O que o senhor hoje tem em vista da capoeira de São Gonçalo? O que o senhor acha? Porque os grandes mestres, muitos deles já se foi. E agora tem alguns ainda que lutam pela capoeira de São Gonçalo. Mas o que o senhor acha hoje em dia? O que o senhor tem para passar para a gente? Então, eu tenho uns amigos meus de outros estados que eles já sabem que eu faço questão de ser apresentado, que eu sou de São Gonçalo, não Rio de Janeiro. E as pessoas perguntam, São Gonçalo é uma cidade do Rio de Janeiro. A capoeira de São Gonçalo sempre foi uma capoeira muito forte, cara. A gente sempre teve um legado muito grande. Só que também deixou subir um pouco, né? As pessoas falando que São Gonçalo é o maior celeiro de bamba. O mestre Chita me ensinou um negócio que eu levo até hoje. Na verdade, ele deixou duas frases que eu levo até hoje. Uma é: tudo que se divide enfraquece. Você rasga uma folha de caderno. O caderno da matéria, você não consegue rasgar na mão, certo? Porque ele está compacto, ele está junto, de verdade, está junto. Dividiu, você consegue. Isso aconteceu em São Gonçalo. Porque a galera passou, no meu sistema de graduação, a primeira graduação branca e verde, o sentido dela, segundo o mestre Boca, é o ego. E todo mundo passa por ele. Formou mestre, você é o cara, você faz, você acontece, é isso, é aquilo, papapá. Enfim. O branco e amarelo é a superação. Aí você supera todo aquele ego. O branco e azul significa o karma. Tudo que você falou que você não fazia, nunca você começa a fazer. E aí eu acho que a galera de São Gonçalo hoje já está nessa superação para o karma. Está voltando a se juntar com força. Né? Nos pequenos eventos. A galera está ali, discute, fala. Porque quando está cada um para um lado, é só você que vai falar que é de São Gonçalo. Só você, eu, sozinho, ela, enfim. E a gente não tem força. Mas nós temos aqui em São Gonçalo, quando eu digo aqui em São Gonçalo, porque a história da capoeira, ela é da ponte para cá. Da ponte para cá é Mestre Travasso.
tem jeito. Todo mundo veio ou teve ali, passou por ali, né? E eles foram deixando aqui algumas coisas muito fortes, cara. O mestre Chita era um cara que ele chegava nos lugares e muitas pessoas não acessaram ele, achava ele de uma forma diferente do passado. Ele já tinha mudado tudo. E de repente os caras foram embora e a gente ficou sem mergulhar nesse poço, sabe? Nesse baú de legados aí que os caras levaram, cara. E levaram e a gente não teve acesso. Mas a gente precisa manter. Hoje nós temos em atividades mais antigos mestre Boca e mestre Bode. E se a gente não aproveitar esse momento de estar ali próximo a eles, de perguntar, enfim, a gente também vai perder, cara. Verdade, né? Então, gente, Pode. Boa noite. Mestre, eu fui incentivado a dar aula de capoeira por causa do senhor. É mesmo. Eu comecei a capoeira com Chita, mas Chita, meu saudoso, mas Chita. Eu mantenho muita coisa dele até hoje. E ele falava muito para mim e para o de menor: vocês precisam da aula de capoeira. Olha o capacete, você tem que falar. Isso eu lembro disso. Olha o capacete dando aula, vocês podem também. Então ali foi um grande marco para mim, porque eu passei muita dificuldade, o mestre Paulo sabe, onde eu morava, o que eu vivi. Ele ia lá no morro brincar comigo, ajudar a carregar água, coisa que ele não passava, né? Passava diferente. Então aquilo foi me despertando, ver o trabalho do senhor desenvolvendo, a sua família, o grupo sendo desenvolvido. Então aquilo foi me incentivando da aula. Então, eu persisto nisso até hoje, principalmente no trabalho infantil. Então, pelo incentivo dele e tendo o senhor como um parâmetro para a gente na época, eu segui. E eu queria saber como que o senhor entrou. Eu entrei através disso, através de Mestre. Eu queria saber onde que o senhor entrou, se o senhor também teve incentivo do Mestre Boca, ou se o senhor despertou alguma coisa. Eu fui através de Mestre Chita, e por ele sempre falar no capacete. Ele fala: o capacete pode, vocês também podem. Então foi ali que a gente iniciou. Então, eu fico até feliz de ouvir isso, sinal que valeu a pena. Aí o que acontece? Quando eu comecei, eu já comecei com a ideia de furar uma barreira. Furar uma barreira em que sentido? Capoeira nas escolas. Como funcionava? Escola pública abria a porta, o professor ia lá, catava os alunos, dava aula ali e ia embora. Eu não queria isso. Eu queria trabalhar com a rede privada, com os alunos daquela escola. Certo? E aí eu fui para o João Caetano, que hoje é 01, eu estou lá até hoje, estou lá há 38 anos. Aí chego ali, a escola de um militar, do coronel da polícia, vai dar aula eu, o mestre Preguiça junto, e aí teve algumas barreiras e tudo mais, implantei lá. Me chamaram para fazer uma apresentação no dia do folclore. Falei, pô, não tinha aluno, não dava aula, né? E aí comecei a dar aula 15 dias antes dessa apresentação, mas aí eu pedi para ir lá na escola, juntava os alunos daquela turma, ensinava a gingar, fazer esquiva, no dia eu pum. Quando eu fiz essa apresentação, os alunos, aqui vai ter capoeira. Juntei todo mundo, falei, depende de vocês. Vai lá na diretora agora. Foi aquela febre de criança. Aí comecei ali. E o mestre Boca, na época, era muito ciúme dos outros falassem. O mestre me abriu um espaço para eu iniciar lá em Caraí, que foi a minha caminhada. Mas foi o mestre Boca que me colocou lá, na Álvaro de Azevedo, ali no Hebraica. E ali eu fiquei há muito tempo ali. E aí até hoje eu miro as escolas. Hoje eu atendo 7 escolas. E minha praia hoje é educação infantil. Minha praia é educação infantil. Quando tem criança no primeiro segmento, eu tenho poucos, aí eu já coloco alguém, quero ficar na educação infantil ali. É isso que eu faço hoje. Entendeu? Mas fico muito feliz de saber, porque assim, a gente precisa ter alguém para dar luz, precisa ter um incentivo. O mestre Chita é um cara fora da curva. Obrigado. Show. Mestre, para a gente resumir, não sei o que elas têm aí.
Oi? Vai dar tempo de cantar um pouquinho e ouvir essa água de beber do Senhor, que é um grande sucesso, né? E eu citei essa música aqui, batendo um papo com meus alunos, comentando sobre o Senhor. Falei, rapaz, tem uma música do São Gonçalo que foi um sucesso danado, que é a água de beber. Não sei nem se o nome dela é esse mesmo, né? E eu fiz uma pequena lembrança, a gente tirar uma foto, né? E o senhor guardar. O senhor é a segunda pessoa que a gente chama mestre, um grande profissional para mim. E eu não tive quem falar do senhor. Eu te descobri, te conhecendo, te vigiando de perto. Não foi rede social, porque eu ia na sua academia, né? E como eu relatei, alguns atletas, né? Como o próprio Najib, também um excelente atleta, Lacraia, né? E para mim foi muito prazer vivenciar aquilo ali, conhecer vocês de perto, que hoje em dia todo mundo vira fã pela rede social. O cara, sou fã daquele cara, aquele cara joga, mas não sabe quem é aquele rapaz, a índole dele, o caráter dele. Então são décadas, né? Esses 30 anos meu da arte, fui conhecendo de perto. E eu sempre vi você como um ótimo profissional. E sou muito feliz. A escolha foi ótima, trazer o mestre Capa para a sala de bate-papo com o mestre. Foi um prazer imenso. Te passo essa pequena lembrança de um quadro. Parabéns, o senhor realmente é um grande campeão, não só na escola da vida, como um ótimo gestor de sua família. Meu amigo, muito obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui. Peço a Deus que você continue com a garra de estar trazendo mais e mais sabedorias, mais mestres da nossa arte, da nossa luta, guerreiros, né, que batalham todos os dias. A capoeira, ela é tão rica, a capoeira é tão rica que ela nos traz um viés tão grande, sabe? A ramificação tão grande, que a capoeira não é só o cara que joga na roda, o cara que canta, só o cara que toca. A capoeira, ela é uma junção de tudo isso. E você vê que coisa bacana que você está fazendo pela segunda vez, de muitas que virão. E eu espero poder estar aqui sentado ali assistindo outros. A gente tem um tempo corrido, mas eu tô segurando um pouquinho o lance de viagens e tudo. Eu estou segurando um pouco para estar mais com a família. E quero ter a oportunidade de estar aqui sentado, assistindo, ouvindo, perguntando, né, e aprendendo, porque a vida é feita assim. Inclusive, é um pedido, é um conselho que eu deixo, um pedido, é que todos, esqueça a graduação, que a gente deixe a capoeira sair dos pés e chegar na cabeça com muita velocidade. Acho que a nossa maior pressa hoje é essa, é fazer com que a capoeira saia dos pés e chegue na cabeça, por vários motivos, por consciência, por respeito, por amor à capoeira, por organização, por conseguir disputar e ser premiado com os editais, né? Porque está virando mais uma profissão para aqueles senhores do engenho, que vão continuar nos escravizando, porque a gente não sabe fazer, a gente não consegue fazer um portfólio, preencher aquela porção de coisa e correr atrás, né? Então a gente vai sim pesquisando e buscando. A gente precisa sair um pouquinho da roda e deixar a capoeira chegar na cabeça, saia dos pés. Guarde isso com vocês, tá? Isso aqui, ao vivo vai ser mesmo. Vamos lá, ver se uma foto legal aqui.